Oi! Então, esse necessário período de distanciamento social, ele parece que ele está nos forçando a colocar em prática várias competências da BNCC. E a cultura digital é uma delas, né? Nesse momento nós estamos todos em nossas casas, pelo menos a área da educação está, e nós não podemos parar de nos comunicar. E esta comunicação, inevitavelmente, ela passa por esta cultura digital que não é comum a todos nós da área da educação. Nem de muitos alunos, nem de muitos familiares e até nem de muitos profissionais da área da educação. Então esse é um assunto muito sério, mas muito sério e delicado por causa das nossas condições no nosso estado inteiro. Vamos falar de Minas Gerais, que é onde a gente mais atua. Então nós temos que pensar em estratégias que nós não vamos perder a nossa comunicação, mas ao mesmo tempo nós temos que compreender que essa comunicação ela precisa chegar a todos. Então, em se tratando de profissionais para profissionais, fica mais fácil. Mas em se tratando do professor para o aluno, há uma certa preocupação maior. E é justamente esta preocupação que tem sido pauta das nossas conversas nos bastidores, que hoje na cultura digital nós chamamos de inbox, né? São conversas que com secretários municipais de educação, diretores, pedagogos, professores e até mesmo familiares questionam: e o planejamento? E o planejamento? Poxa, nós passamos o 2019 todinho tratando de planejamento. Os itinerários avaliativos foram sendo trabalhados ao longo do ano. As escolas estaduais conseguiram completar os 13 itinerários, mas as escolas municipais não conseguiram porque o sistema foi aberto mais tarde. Então esses itinerários nas escolas municipais pararam no 9. Iríamos retornar agora até março para finalizar esses 13 itinerários para a revisão do PPP, adequado à BNCC e ao Currículo Referência de Minas Gerais. E agora parou tudo. Então, nós até estamos tendo que reformular um ditado que nós falávamos muito nas nossas formações continuadas presenciais, que era que nós teríamos que estar muito atentos, porque teríamos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Só que agora nós vamos ter que mudar esse ditado. É como se a gente tivesse agora que fazer vídeos, conferências para ajudar a trocar o pneu do carro, só que desta vez vários carros em várias estradas diferentes e alguns nem pneu vai ter lá no porta-mala do carro. Quero até usar uma expressão que o Paulo Henrique usa muito, que é: então, neste momento nós teremos que partir do micro para o macro, do mais simples para o mais complexo. E o que seria isso, né? É nós identificarmos qual que é a nossa realidade, cada professor com seus alunos, cada escola com os seus professores, e como que nós vamos pensar em estratégias de planejamento a partir de agora. E é uma partir de agora que também está muito incerta, né? A partir de agora quando? Porque hoje, segunda-feira, nós teríamos que então, dentro do que estava proposto por Minas Gerais, porque até o dia 3, que foi sexta-feira passada, conforme a colocação da Secretaria de Estado de Educação, nós já teríamos então cumprido o recesso escolar de julho, mas continuamos por tempo indeterminado necessário, sem retorno às aulas. Então esta leitura, né, desse momento que nós estamos vivendo agora, ela é muito particular, porque nós sabemos que no Brasil cada estado tem as suas individualidades, cada município também terá as suas individualidades nesse quesito de planejamento. Não se pode mais pensar, embora desde da BNCC a gente já tenha falado muito sobre isso, em planejamentos gerais. Nós temos que focar na nossa realidade. E esse focar na realidade vai precisar muito
da nossa autoconfiança. Nesse momento eu lembro muito de uma colocação que o Mike Tyson fez, que eu gosto muito de citar, que ele disse que nós precisamos sim ter planejamento para tudo, né? Ele instruindo para a luta dele, né? É preciso ter um planejamento, é preciso saber o que vai fazer, mas quando você cai, o mais eficiente, o mais eficaz, o mais seguro é que você pense em como vai se levantar. E aí sim, de pé de novo, aí você retoma o seu planejamento. Então é isso que nós precisamos nos nossos municípios. Autoconfiança dos profissionais nesse momento. Então a dica que nós temos neste momento agora exato é vamos estudar. Vamos estudar a melhor forma de planejar quando nós voltarmos. O Edgar Morin, ele tem falado, inclusive em razão desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que nós temos que urgentemente pensar em uma política de humanidade. Então só nos resta pensar num planejamento da seguinte forma, a partir de agora. Metodologias ativas, mais do que nunca, nós vamos ter que nos virar. E o currículo socioemocional, que é como que será depois disso tudo? Ou o que nós podemos fazer a partir do que já está acontecendo? Então nós temos que pensar que esse diálogo, ele precisa acontecer entre nós profissionais, entre os profissionais que estão lá dentro da escola, com os familiares, e os familiares também receberem informações. E onde que estão essas informações? Desde 2017, né, que nós estamos com a BNCC em mãos, né, tem textos maravilhosos na BNCC falando dessas concepções da educação, compreendendo a formação integral do sujeito, trazendo o currículo socioemocional bem aflorado para a nossa discussão, né? Falando da necessidade de trabalho com as competências que não são só cognitivas, são elas socioemocionais também. Nós temos o currículo, referência de Minas Gerais, que fez o quê? Trouxe com maestria a BNCC para o olhar mineiro, e agora, né, em janeiro, colocou um planejamento bem assertivo, que foi o plano de curso, que nada mais é do que o currículo referência de Minas Gerais por bimestre. Nós até já fizemos isso, né? Separamos aqui as habilidades, e isso nada mais é do que um planejamento um planejamento reverso, né? Nós temos que, ao final do ano, ter trabalhado de forma que os alunos alcancem estas habilidades, no caso aqui as crianças bem pequenas, as crianças pequenas, os bebês, os anos iniciais e os anos finais também. Essa aqui é uma estratégia de estudo que nós fizemos, separamos todas as habilidades por ano e por componente curricular, como uma forma de estudar para que o professor tenha essa autoconfiança. Por exemplo, o professor do 5º ano, ele sabe que ele tem que trabalhar estas habilidades todas aqui durante o ano. Elas estão separadas por bimestre. Então, se você sabe que você tem que trabalhar desta forma, você tem essa autoconfiança para identificar dentro de qual prazo nós teremos que trabalhar. Então, essa leitura de mundo nós temos que considerar, né? Nós temos que considerar que o planejamento, eu sei o que eu tenho que trabalhar durante todo o ano, mas esse planejamento ele foi fragmentado em datas que já não são mais as mesmas datas. Nós já sabemos que já tem publicação, né, dos 200 dias letivos serem flexivos, mas as 800 horas aula, elas ainda permanecem, mas a partir de quando? Então, se alguém disser é assim hoje, não está sendo real, porque nós não sabemos. Só nós saberemos como faremos depois que nós retornarmos. E então, até retornarmos, até as nossas superintendências publicarem, olha, o calendário será da seguinte forma. O que nós podemos fazer? Otimizar o nosso tempo, estudar o currículo, estar atento à LDB, principalmente no artigo 3º, que diz que o ensino deve ser ministrado com base nos princípios de igualdade de condições para o acesso. Então, igualdade de condições para o acesso é a gente pensar
Meus alunos todos têm internet em casa? Meus alunos todos têm computador em casa? Nós sabemos que não. Então, essa igualdade de condição da gente pensar que a gente tem que ter um planejamento agora, correr e começar a trabalhar, ela vai ser prejudicada, né? Essa igualdade de condição do acesso vai ser prejudicada. Mas as secretarias que já têm estratégias e já têm prefeituras que têm portais e elas conseguem fazer essa interação, ok, beleza, se joga. Aquela que não tem, quais outras estratégias que podem ser feitas? Então, no mais, o que nós temos que fazer hoje é estudar. É lembrar que nós temos um planejamento já definido. Nós ainda não sabemos como colocá-lo nos dias, nos meses que restarão para o trabalho. Nós temos esse material. Existem muitos portais de estudo do MEC, da Secretaria de Estado de Educação, muitas superintendências também têm. Tem muitos institutos disponibilizando. O próprio portal do MEC já disponibilizou uma plataforma de boas práticas neste período de enfrentamento do coronavírus. Então, meus amigos, vamos recordar. Nós precisamos, além de planejamento, autoconfiança. E para termos autoconfiança, nós não podemos dispersar. Nós temos que ficar unidos, mesmo que seja assim, à distância, mas com um material que é nacional e que no nosso caso é o currículo referência de Minas Gerais. Vamos estudar, vamos estar juntos, porque logo, logo a gente vai estar junto presencialmente de novo. Beijo!